Qual o momento correto de realizar a ensilagem? Quais os principais critérios a serem utilizados no momento da ensilagem? Essa e outras dúvidas vocês conferem agora no programa Café com Silagem. Um dos principais momentos do processo de ensilagem é o momento da colheita, né? E colher o nosso alimento, seja ele o milho, seja ele o capim, seja ele a cana-de-açúcar, seja ele o sorgo, é muito importante definir o momento correto, né? A partir dessa forragem pronta, né, picada, que vai ser levado até o silo, o processo de fermentação que vai ocorrer ali vai ser totalmente relacionado com a qualidade desse alimento que chegou no silo. Então, definir critérios para o ponto correto de ensilagem, ele é fundamental. A gente tem alguns pontos importantes, né? Antigamente, muitas pessoas erroneamente diziam que o ponto correto de ensilar essa planta era no momento de pamonha, né? A partir do momento que o milho estava naquele ponto de pamonha, você poderia ensilar. Mas, na verdade, isso não está correto, né? O milho no ponto de pamonha, ele ainda tem muita água, né? E um excesso de água, ele é prejudicial para o processo de fermentação. Outras pessoas geralmente comentavam sobre a coloração da planta. A planta, a hora que ela começar a ficar um pouco alterar a coloração, a gente pode ensilar. Algumas outras pessoas utilizam o grão para definir o momento da ensilagem. Então, o grão ele pode ser uma técnica que auxilia a gente, né, definir o momento para ensilar o milho. O que a gente recomenda é que 2/3 desse grão eles estejam farináceo, né, e 1/3 ainda ele esteja leitoso. E como que a gente faz isso? A gente recomenda não apenas olhar no grão, mas sim fazer um corte, né, nesse grão com o uso de uma lâmina, e com isso você consegue visualizar. Mas a real recomendação que a gente deve se orientar para ensilar esse milho é determinar a matéria seca, né? A determinação da matéria seca hoje ela é simples e ela é necessária. Coletar 10 plantas, né, e determinar a matéria seca, que a gente pode fazer através do uso do micro-ondas ou também utilizar o coaster, né, que é um equipamento que você coloca a forragem picada ali e em 40 minutos ele te dá o valor de matéria seca. Então, saber o teor de matéria seca é muito importante, né? Porque a matéria seca ela é uma das variáveis muito importantes que define a qualidade da fermentação. E para o milho, a recomendação é que esse valor ele esteja entre 30% e 35%. Né? Na verdade, a gente recomenda que você inicie o processo de ensilagem com o teor aí por volta de 30% e finalize com 35%, porque a gente tem que tomar cuidado que ao longo do dia, né, ao longo dos dias, a planta de milho ela vai ganhando matéria seca, né? E esse valor é por volta de 0,5% a cada dia. E é por isso que a gente fala em janela de corte. A gente escuta muito falar que janela de corte para o milho é de 10 dias. E isso se referencia o quê? É que a cada dia a gente avança 0,5% no teor de matéria seca. Então, se eu inicio com 30% e finalizo esse milho com 35%, é o tempo de 10 dias que eu tive para fazer o processo de ensilagem. Então, valores abaixo de 30% vai trazer muita umidade para o silo e valores acima de 35%, essa planta ela vai estar mais seca. Ah, Rafael, mas se eu colher essa planta um pouco mais seca, eu vou conseguir colocar um pouco mais de amido. É verdade, mas a partir do momento que essa planta ela vai ficando mais seca, a máquina que vai ensilar esse milho, ela vai tendo mais dificuldade. Então, para quem gosta de acumular um pouquinho mais de amido e colher a planta aí chegando até os 37% de matéria seca, a gente recomenda aí sempre utilizar uma automotriz, que em muitos dos casos a gente não consegue. Então, a recomendação é
matéria seca da silagem de milho e de grande parte de outras forragens é que ela seja por volta de 30% a 35% de matéria seca. Tá joia? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários e aproveite também para se inscrever no canal do Boletim da Forragem, no canal da Delaval e no canal do Dr. Salles, que está aqui no link na descrição. Então eu agradeço mais uma vez e aguardo vocês no próximo vídeo.